Damos início a mais um episódio do É Como Voto, o podcast assíncrono da Escola Brasileira de Atuação nos Tribunais Superiores. Temos a honra de receber Ana Paula Trento, advogada criminalista e eleitoralista, co-presidente da UNA, União Nacional das Advogadas Criminalistas e Acadêmicas de Direito. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Sabemos todos que o enfrentamento da violência contra a mulher exige respostas institucionais complexas. Qual é o papel dos tribunais superiores na consolidação da proteção jurídica das mulheres nesse campo? O papel dos tribunais superiores é importantíssimo, pela sua própria razão de ser, né, pelo motivo da sua criação, que é consolidar o entendimento dos demais tribunais, seja pelas leis federais ou então pelas questões constitucionais, e pelo próprio papel que ele tem também com relação à sociedade, que é o que todo mundo leva ao entendimento. O que diz o STJ, o que diz o STF é o que de fato vale. E nós tivemos decisões importantíssimas nesse sentido, a começar pela do ministro Ribeiro Dantas, podemos citá-lo, com relação ao fato de que uma mulher que sofreu violência doméstica, a sua medida protetiva não necessariamente precisa que ela tenha um processo criminal para que ela possa ter essa proteção efetiva. De que forma decisões do STF e do STJ têm contribuído para ampliar a compreensão da violência de gênero no sistema de justiça? As decisões do STJ e do STF, por serem cortes de vértice, elas influenciam em todo o sistema de justiça e também na sociedade, que quando busca uma decisão para entender o que está se passando naquele assunto, a prioridade e o maior entendimento de validade é a relação com as decisões do STJ e do STF. E o STJ e o STF, principalmente nesse caso o STF, ao proibir na questão da defesa do homem, a legítima defesa da honra, ele fez uma grande ampliação nos direitos das mulheres. E como equilibrar, Ana Paula, a proteção às vítimas com respeito às garantias processuais penais? Esse é um equilíbrio que deve existir até para a validade dessa decisão. E não se trata de colocar numa balança o direito dessa vítima, o direito à sua proteção, e também o direito do suposto, digamos assim, agressor. Trata-se de equilibrar os direitos e garantias de ambos. O STJ, ele evoluiu bem nesse sentido quando ele, apesar de exigir uma decisão fundamentada para a manutenção dessa protetiva, ele também exige que a vítima seja informada antes dessa validação, para que ela não seja pega de surpresa. Então, existe a participação da vítima neste momento até como uma forma de proteção. E eu vejo isso como uma grande evolução, porque os tribunais atuam anteriormente, cada um para o seu lado, cada um criando o seu próprio entendimento, e alguns dados deixando a mulher desprotegida e outros exagerando também com relação à manutenção dessa medida protetiva. Na sua visão, ainda existem obstáculos estruturais para a efetiva proteção das vítimas de violência contra a mulher? Existem muitos, inclusive com relação ao próprio conhecimento do que é a violência. Nós entendemos que por sermos do sistema de justiça, nós temos plena convicção do que é e do que não é. Mas de fato não, nós vemos um grande desconhecimento, até com pessoas que trabalham com essa área de atuação, seja na advocacia, seja no sistema de justiça, mas nós também vemos uma movimentação muito grande por parte dos três poderes, posso dizer assim. E o CNJ ele tem implementado grandes programas para esse fortalecimento, para que essa invisibilidade, esse desconhecimento pare de revitimizar a mulher, pare de fazer com que o processo também seja prejudicial para o outro lado em algumas situações, porque nós estamos dentro de uma situação muito específica que envolve, queira ou não, emoção, sentimento, relacionamento. Então, em não revitimizando essa mulher e em nós conseguirmos um processo célere com essas garantias respeitadas, dentro de todo esse projeto que tem sido feito pelo Judiciário
nessas campanhas de conhecimento, eles têm feito sim a diferença na vida e em salvar a vida, digamos assim, dessas mulheres. Ana Paula, a Lei Maria da Penha representou um marco normativo importante. Quais foram as principais evoluções jurisprudenciais recentes em sua aplicação? A Lei Maria da Penha é considerada a melhor quinta legislação do mundo no sentido com relação à violência, e o Brasil também está aí nesse mesmo ranking com relação ao número de violências, o quinto país. Então, é uma questão que nós não entendemos. E as decisões que têm vindo dos tribunais superiores, elas têm ajudado, sim, a delimitar parâmetros para que essa violência diminua. É claro que a questão, no meu entendimento, não é apenas legislativa, não é apenas com relação à pena, é uma questão social que nós vamos ter que fazer toda uma desconstrução social, uma questão de conscientização da população, dos homens, até das mulheres, para que essa violência, de fato, seja... nós tenhamos a diminuição, né? A erradicação acho que ainda está um tanto quanto longe. Mas, com relação aos tribunais, nós temos muitas jurisprudências que vão nesse sentido. Nós temos aí, inclusive, mais recente do STJ, que eu posso citar, que a medida protetiva não vai cair automaticamente com relação a um prazo determinado. Além da resposta penal, que outras medidas institucionais o sistema de justiça poderia adotar para prevenir a violência contra a mulher? Na realidade, a resposta penal, a última ratio, eu entendo que ela vem como paliativo. Na realidade, a resposta ela tem que vir a título de prevenção e de conhecimento. E isso está acontecendo muito na nossa sociedade nos dias de hoje, quando os poderes, quando os tribunais, eles começam a internamente ter as palestras que servem tanto para os servidores, as servidoras, como para o público de fora. Então, esse movimento que nós vemos hoje no país inteiro, de forma tão grande, ainda bem, na mesma velocidade com que nós estamos vendo e tamanha brutalidade, eles têm sim feito a diferença. E entendo eu que diante no momento em que nós colocamos essa masculinidade no banco dos réus e ensinamos que isso é errado, nós desconstruímos todo um sistema e essa desconstrução, sim, ela é capaz de tirar dos ombros dos homens, né, que muito tempo foi colocado que ele não poderia chorar, que ele tinha que, sim, ser o dono da mulher, e isso também acaba que influencia na questão de suicídio, que o dos homens é muito grande, dentro dessa realidade vivida desse machismo. No momento em que nós desconstruímos isso, com essas políticas que nós estamos vendo em todos os lados, nós vamos sim conseguir, mais do que a resposta penal, termos uma resposta efetiva dentro do combate à violência contra a mulher. Como os tribunais superiores podem uniformizar a interpretação das normas de proteção às mulheres em todo o país? Eles já estão contribuindo com a fixação de teses, de precedentes, temas, e como foi bem colocado aqui já em todas as outras questões, são tribunais de vértice, que na realidade eles têm essa influência sobre todos os demais tribunais e juízos de origem que estão para baixo nessa pirâmide e que vão influenciar dentro dessas decisões para que nós possamos ter, no mínimo, decisões mais justas e mais uniformizadas.